alguns segundos. Ok. Então, estamos gravando a nossa transmissão, com autorização prévia do nosso convidado e palestrante, o professor João Pedro Barreiros. Temos a grande satisfação de receber e que será apresentado em instantes. No Diálogos de hoje, nós temos ainda a satisfação de contar com o apoio e a moderação do professor Ricardo Barbosa Alves, nosso colega e coordenador do Grupo de Estudo da História da Agropecuária e da Ecologia, o GEAI. O professor Ricardo tem nos dado uma grande colaboração nas atividades do GEAI, e é uma alegria tê-lo conosco nesta noite. Ele que irá nos apresentar, então, o professor Barreiros, em alguns minutos. Antes, porém, eu gostaria de dizer, aos que nos visitam pela primeira vez, que o LAI, que é o promotor deste evento, é o Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, vinculado ao Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, campus Fernando Costa, aqui na cidade de Pirassununga, no interior do estado. Periodicamente, nós promovemos estes encontros, que fazem parte de um programa de extensão universitária que nós chamamos de Diálogos no LAI. Nosso objetivo aqui é proporcionar um momento rico de divulgação de conhecimento, experiências, vivências e pontos de vista que entendemos que podem contribuir para o desenvolvimento das nossas carreiras e da nossa sociedade como um todo. O encontro de hoje também conta com o apoio do GEAI, que é o Grupo de Estudo de História da Agropecuária e da Ecologia, que eu acabei de mencionar. Eu solicitaria atenção para algumas orientações para o nosso bom funcionamento do trabalho. Solicitamos a gentileza de deixarem fechados seus microfones e vídeos durante a exposição. Solicitamos que usem aqui na sala virtual os seus nomes e sobrenomes, de modo que possamos acompanhar a presença para a emissão dos certificados, e receberão certificados as pessoas que se inscreveram previamente no encontro. Os certificados ficarão disponíveis no site do LAI a partir do dia 1º de dezembro, e o site é www.usp.br/LAI. Agora sim, meu caro Ricardo, professor Ricardo Alves, eu passo a palavra para você, que vai fazer a apresentação do professor João Pedro. E desde já eu queria agradecer imensamente ao professor João Pedro Barreiros pelo pronto aceite do nosso convite e por toda a sua gentileza nas tratativas para que a noite de hoje pudesse acontecer. Então, professor Ricardo... Eu que agradeço, Augusto. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado. É um enorme prazer estar convosco. Boa noite a todos. O professor João Pedro Barreiros nasceu em Lisboa, 21 de outubro de 1964, oriundo de uma família macaense. Tem vivido em Angola e em Lisboa, mas optando por estudar e viver nos Açores no final do ensino secundário. Já licenciado em Engenharia Zootécnica, ingressa na Universidade dos Açores como assistente estagiário em 1991. Em 1995, defende as provas de aptidão pedagógica e capacidade científica na especialidade de Etologia Animal. E em 2001, conclui o doutoramento em Biologia e Ecologia Animal. Em 2008, defende provas de agregação em Etologia Animal, requisito para a cátedra, sendo atualmente professor agregado na Universidade dos Açores, onde é docente de disciplinas em várias licenciaturas de Natureza e Patrimônio, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária e no mestrado em Engenharia Zootécnica. Autor e coautor de mais de 90 publicações em revistas internacionais com arbitragem científica, bem como de vários artigos de divulgação científica, crônicas e livros. Tem direcionado a sua investigação, sobretudo, em predadores aquáticos nos Açores, Golfo da Guiné e Brasil, onde nos últimos anos tem se dedicado principalmente à bacia amazônica. Ilustrador científico, membro do Guide of Natural Science Illustrator, dedica-se igualmente ao estudo de guitarra clássica. É muito jovem que o mar representa uma parte importante na sua vida, tanto como investigador como na prática de caça submarina, modalidade que alia aos seus trabalhos como técnica de recolha de dados. Pertence a diversas associações nacionais e internacionais, nomeadamente desde 2014, como membro correspondente na classe de Artes, Letras e Ciências da Academia de Marinha e membro do Grouper and Race Specialist Group International for the Conservation of Nature. Professor, seja bem-vindo, boa palestra. É toda sua agora as palavras. Seja bem-vindo à Universidade de São Paulo e aos diálogos. Obrigado a todos pela presença, pelo convite, pela amabilidade, por me fazerem sentir um pouco mais
essa noite no meu país adotivo, que é, de fato, o Brasil, onde tenho passado alguns dos momentos mais importantes da minha vida, da minha carreira, na verdade. O tema que trago hoje é um tema que me fascina desde sempre e que tem a ver na verdade, com a perda dessa megafauna americana no fim do Pleistoceno, uma época que nos diz muito, porque ainda está bastante subestudada em alguns locais, não só das Américas, mas também de outras regiões do planeta. O meu interesse por esse tema vem, sobretudo, do meu trabalho com grandes predadores, e eu comecei a fascinar por todo esse passado, não muito distante até, com o meu trabalho ligado a comportamentos predatórios e a coevolução de presas com predadores. Na verdade, tudo isso tem origem em ciclos, e todos nós vivemos de acordo com ciclos que são planetários, são bem conhecidos, e a coisa que nós conhecemos bem em ciência principalmente tectônica de placas e climatologia, ou seja, conseguimos perceber com detalhe como era o planeta, como vai ser, na verdade, isso iremos dar um pequeno apontamento no final, mas o que é importante verificar é que, nesse contexto todo, quando pensamos em megafauna e quando pensamos em extinções, em renovação de comunidades, há que detalhar um pouco todo o aspecto climatológico que acabou por causar essa extinção em massa nas Américas, que foi, de fato, monumental e que afetou principalmente os mamíferos, principalmente por 4 ou 5 questões que são conhecidas de todos, penso eu, mas que têm a ver com a criação de uma tempestade perfeita, se é que posso ilustrar dessa forma. Megafauna, e me desculpem, não sei bem se temos na audiência muitos alunos de graduação, enfim, que grau de conhecimento é que existe sobre esse tema, então, me desculpem alguns que para quem isso possa ser perfeitamente banal, mas só para enquadrar quem possa não estar dentro do assunto, megafauna é um termo que, no caso dos mamíferos, se aplica a todas as espécies que, na idade adulta, têm um peso vivo igual ou superior a 45 quilos. É uma definição discutível e discutida, na verdade, como todas, mas que nos aponta um aspecto fundamental de um processo que pode conduzir a um processo de extinção. Ou seja, mamíferos, basta isso para pensarmos em metabolismos exigentes. Pensando também que quanto maior é um indivíduo, maior será o seu intervalo de geração de uma população, maior será também o tempo de gestação, ou seja, a capacidade de repor uma população por mortalidade elevada acaba por ser diminuta. Por outro lado, a capacidade de se adaptar a mudanças bruscas e rápidas na configuração de um determinado ecossistema também acaba por limitar essa mesma resiliência que nós observamos, por exemplo, em alguns répteis, por exemplo, em muitos invertebrados e naturalmente, em peixes, mas que não conseguimos perceber tão bem em mamíferos e que isso pode ser perfeitamente causado e compreendido através daquelas questões que falei ainda brevemente. Os mamíferos têm uma história evolutiva antiga, vêm do Triássico, mas atingiram seu apogeu, naturalmente, já dentro do Cenozoico, e esse período que estamos agora a falar, essa grande extinção, é o culminar de um processo de avanço e recuo dos gelos. Esse link que eu botei aí embaixo do slide mostra a evolução do perfil do planeta há 20 mil anos atrás, de uma forma rápida, qualquer um pode acessar e ver. Mas, olhando para essa carta, no fundo, uma reconstituição do nosso planeta há 20 mil anos atrás, podemos detectar muitas diferenças. Por exemplo, todo o hemisfério norte coberto por grandes massas de gelo, muito menos superfície submersa do que aquela que tem hoje. Vejam, por exemplo, que o Golfo Pérsico está seco aqui nessa imagem. Vejam, no Sudeste Asiático, a ligação
terrestre entre aquilo que é hoje a Península da Malásia com a ilha de Bali, ou seja, nessa região mais a leste, mais à direita do slide, o que explica algumas coisas que ainda hoje temos, felizmente. Por exemplo, vejam que a ilha de Ceilão está conectada ainda à Índia, ao subcontinente indiano, o que, por exemplo, é bem sabido que teve que depois, quando esse gelo todo desapareceu e o nível médio das águas do mar subiu, e Ceilão se tornou uma ilha, isso foi o suficiente para impedir que tigres colonizassem a ilha, que passou a ser ilha, porque hoje em Ceilão temos leopardos e elefantes asiáticos, mas nunca tivemos tigres. O mesmo se pode ver naquela região da Indo-Malásia, que hoje é um labirinto de arquipélagos, onde os tigres avançaram, ao contrário de Ceilão, chegaram a ter uma subespécie endêmica da ilha de Bali, e antes até da ilha de Java, infelizmente extintas no século XX por excesso de caça, de desmatamento, enfim, todos os impactos antropomórficos que a gente conhece. Reparem que uma grande parte do oceano do hemisfério norte estava coberto de gelo, e regiões como hoje, imaginem, por exemplo, Londres, naquela época, estaria com 3 quilômetros de gelo em cima. Reparem também no prolongamento da península de Yucatán, bem maior do que hoje, e com todas as consequências que essa geografia tinha para a expansão de espécies, para a colonização de habitats, mas também para um clima, na generalidade, mais seco, com muito menos água potável, muito menos pluviosidade e, portanto, com uma grande redução das áreas de floresta tropical quando comparadas à situação atual. Outro aspecto importante de notar aqui seria, talvez, a conexão da Austrália com a Papua Nova Guiné e com a Tasmânia, coisa que hoje já não existe, né? São ambas ilhas separadas. Concentremos nossa atenção no hemisfério norte, porque, na verdade, o hemisfério norte e a abertura do canal, enfim, de um corredor de passagem naquilo que é hoje o Alasca, para o interior da América do Norte, é que foi um gatilho que despoletou a tal tempestade perfeita e que acabou por causar essa grande extinção. Nós temos aqui uma carta do hemisfério norte, como era até uns 12 mil anos atrás, com uma massa de terra emersa muito superior àquela que temos hoje, com muito mais gelo, com muito mais passagens. Então, esses intercâmbios faunísticos permitiram uma grande dispersão de espécies. Algumas, muito poucas, ainda se mantêm. Por exemplo, aquele urso ali, aquele mais castanho, que aparece nos 3 habitats, ainda hoje encontramos também nos três continentes, o urso pardo, ursos árticos. Mas os outros não, incluindo o leão. Se hoje dizer a alguém nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Argentina, na Colômbia, que há 12 mil anos atrás poderiam passear naquilo que seria a caatinga brasileira, por exemplo, e encontrar um leão, ou no Peru, me chamariam de louco, mas o atual leão, Patera leo, enfim, com alguns nomes que foram usados no passado e que ainda são polêmicos e muito discutidos, existiu, de fato, na América do Norte e na América do Sul. E hoje existe apenas, como sabem, em África, como micropopulação na península de Gujarat, na Índia, na reserva de Gir. Esse intercâmbio de predadores que está aqui ilustrado mostra um pouco como foi a expansão até haver a possibilidade de uma abertura nos glaciares do Alasca, do atual Alasca, não é? Que deu entrada ao mais eficiente de todos os predadores, assunto ao qual voltaremos daqui a pouco. Penso que todo mundo conhece o ciclo de Milankovitch, que nos mostra que a Terra, nos últimos 2,5 milhões de anos, tem passado por ciclos dessa ordem de grandeza. 100 mil anos de avanço de gelos, devido ao esquema ao movimento e à posição relativa da Terra em relação ao Sol, e depois períodos mais curtos, originados pela obliquidade, pela precessão, de 10 mil anos, em que
estamos vivendo, por exemplo, agora, estamos no final do interglacial de 10 mil anos, em que há um aquecimento do planeta. Eu não vou entrar agora na discussão mais atual do aquecimento global, das mudanças globais e por aí vai, mas, no fundo, não seria uma novidade, não é propriamente uma novidade, se a coisa que sempre mudou na história da vida na Terra foi precisamente o clima e a posição relativa das massas de terra emersas, bem como o nível médio das águas do mar. Quanto mais gelo, menos água, quanto menos gelo, mais água. E sempre foi assim, e vai continuar a ser. Aliás, no final dessa apresentação tem alguns modelos de previsão da posição relativa das massas continentais em cenários futuros, 5 milhões de anos, 100 milhões de anos e 200 milhões de anos no futuro. Numa próxima reunião que a gente possa ter daqui, por exemplo, a 5 milhões de anos, talvez a gente possa, então, comprovar o que está pensado pela comunidade científica. Mas, por enquanto, continuemos no tempo passado. Eu tenho ali a data de 2 de abril do ano 19.000 a.C., e por que está ali 2 de abril? Porque eu tinha pensado fazer essa apresentação no dia 2 de abril, precisamente, mas adiamos para 3 de novembro, e eu esqueci de acertar a data. No entanto, mais 1.000 anos justificam que aqui isso não tenha grande importância. Olhemos para essa carta da América do Norte e, por qualquer um, pode se aperceber bem da diferença que é quando comparada com a situação atual. Grandes lagos na parte noroeste dos estados atuais dos Estados Unidos, como de Montana até Washington, o estado de Washington, tudo coberto de gelo no atual Canadá, incluindo os grandes lagos, e grandes massas de tundra seca, tundra desértica, ou seja, deserto frio, que vem da Sibéria, e depois tem um prolongamento a sul dos lençóis de gelo que cobrem a maior parte do norte da América do Norte. Reparem que, onde hoje nós encontramos florestas de coníferas, ou seja, no Canadá e, por exemplo, na Colômbia Britânica, na época tínhamos tundra, e essas coníferas estavam muito mais a sul. Se olharem para a carta, vem floresta de coníferas em regiões que hoje são de pradaria, por exemplo, no Midwest americano, e só no sul é que aparecem as primeiras florestas de caducifólias, de florestas de folha caduca, onde, na Flórida, hoje, por exemplo, temos um clima subtropical e tropical até, mas que, na época, era um clima temperado similar àquilo que hoje vemos na Nova Inglaterra, só para nos situarmos ainda na América do Norte. Como podem ver, um pouco a norte, se vê na junção, no início do Alasca, aparece ali uma entrada, digamos, como um protocorredor que penetra através do gelo. O processo de degelo permite que esse corredor avance e vai permitir uma entrada de fauna através de Beríngia. Beríngia já não existe mais, mas é aquela parte de terra que une a Sibéria ao Alasca, unia na época, e que hoje está submersa, e vai permitir um intercâmbio faunístico importante, mais um até, porque isso não foi a primeira vez que aconteceu, nem vai ser a última, de animais, vários animais, vindos da Ásia para o interior da América do Norte. Por alguma razão, por exemplo, rinocerontes nunca entraram nas Américas, mas os elefantes entraram e muitos outros. Quando falamos em megafauna atual, pensamos em quê? Pensamos em África, como, por exemplo, as duas fotos de cima, ou pensamos no subcontinente indiano. Quando falamos de grandes herbívoros, de grandes manadas na América do Norte, basicamente só conseguimos encontrar o quê? O bisonte americano e alguns herbívoros de médio porte ou de médio grande porte nas regiões mais setentrionais. Na verdade, essa diversidade de megafauna que hoje encontramos em África e que encontramos também no subcontinente indiano, as duas imagens de baixo são do Parque Nacional de Kaziranga, que fica naquela faixa de território da Índia entre o Nepal, Butão e a sul Bangladesh, onde vocês podem ver os búfalos indianos, por exemplo, que foram introduzidos na Amazônia, infelizmente,
e rinocerontes indianos. É interessante que muita gente, na própria Índia, nem sabe que há rinocerontes indianos. Não deixa de ser curioso que isso é um fenômeno, desculpem esse parênteses agora, é um fenômeno curioso que no mundo inteiro, onde eu tenho passado, e muitos de vocês também têm passado, provavelmente, as populações locais, principalmente urbanas, não conhecem a fauna do seu país, mas todas já ouviram falar em dinossauros e até podem identificar bem espécies de dinossauros. Enfim, é um fenômeno que não deixa de ser curioso. Talvez conheçam até mais sobre dinossauros do que sobre elefantes asiáticos em alguns lugares da Ásia. E ali embaixo aparecem 2 elefantes asiáticos. A megafauna atual se resume, então, a essas 2 regiões do planeta. Um continente inteiro, principalmente subsaariano, África, e depois o subcontinente indiano. Mas a estepe dos mamutes, aquela região toda da América do Norte, que já não existe mais, era um local de enorme diversidade de megafauna. Uma diversidade incrível, que tinha um leque de predadores impressionante e era habitada por muitos, muitos grandes herbívoros de porte elevado. Estamos a falar de animais com grande longevidade, com períodos gestacionais muito grandes também, com partos uníparos, ou seja, uma cria por fêmea por época reprodutiva, com uma grande necessidade de aporte de intake alimentar diário, tanto predadores como herbívoros, com uma dieta de herbívoros, e estamos aqui falando, por exemplo, de elefantes, são aqueles mamutes aí na parte de trás da imagem, que não eram como os elefantes de hoje, não eram tão adaptados em termos de alimentação, eram principalmente comedores de erva, coisa que não acontece hoje, com os elefantes atuais, que só tem 2 espécies, bom, 3, segundo alguns autores que consideram em África 2 espécies, o que é relevante, porque aqui nessa época tínhamos pelo menos 7 espécies diferentes nas Américas, cavalos, ursos, leões, muitos felinos e por aí vai. Essa estepe dos mamutes sumiu e se perdeu muita coisa. Esse animal emblemático, que aqui está, o mamute lanzudo, o mamute lanudo, com aqueles bisontes ali atrás, foi talvez a espécie de elefante mais comum no planeta, em épocas recentes. Se extinguiu apenas há 4.000 anos atrás, numa pequena ilha ártica que pertence à Rússia, na Sibéria Oriental, a ilha de Wrangel, onde uma micropopulação de mamutes com fenômeno de nanismo insular sobreviveu até 4.000 anos atrás. Mas esses grandões que existiram até tempos recentes, até 10.000, 8.000 anos atrás, nas Américas e na Eurásia, foram um dos elefantes com mais sucesso evolutivo e mais abundantes da história da evolução dos proboscidea no planeta. Sumiram rapidamente, tal como muitos outros, por várias razões, e podemos discuti-las mais para frente. Quando entramos em climas menos glaciares, como aquele de há pouco, mas ainda na mesma época, temos, por exemplo, na América do Norte, o maior elefante de tempos recentes, o mamute imperial, o Mammutus columbi. Um macho adulto, chegaria a pesar 10 toneladas, se compararem com o elefante africano atual, o macho adulto atual de elefante africano, que chegará a 5 toneladas, 5, 6. Esses elefantes tinham uma dieta também muito baseada em erva, embora fossem mais versáteis, mas se quebraram em micropopulações isoladas. E esse é o primeiro fator que aponta para um processo irreversível de extinção. Chegou a existir nas ilhas, hoje atualmente conhecidas por Ilhas do Canal, ali naquela região da Califórnia americana, mamutes com fenômeno também de nanismo insular, como esse aí, Mammutus exilis, como também aconteceu no Mediterrâneo. As grandes ilhas do Mediterrâneo, Creta, Sardenha, Córcega, Sicília, Chipre, todas elas tiveram espécies de elefantes anões,
devido à evolução em isolamento insular, coisa que não existe mais hoje, mas que está muito bem documentada. E isso é um processo até bastante rápido. Essas ilhas passaram a ser ilhas se separando do continente americano num intervalo de tempo bastante recente, e mesmo assim, o processo de especiação, nesse caso, o nanismo, foi muito rápido e originou espécies endêmicas que também sumiram no final do Pleistoceno. A resiliência da megafauna americana permitiu até a sobrevivência nas Américas de proboscidea que já estavam completamente extintos em África e na Eurásia, como, por exemplo, os mastodontes. Na verdade, mastodontes e elefantes são grupos primos, são kin groups, mas se distinguem bem pela forma muito radicalmente diferente da coroa dos molares. Daqui o nome mastodonte tem a ver com odonte, dente, mastos, mamilo, ou glândula mamária, ou, aliás, úbere, pela forma da coroa dentária dos molares. Eles sobreviveram nas Américas até 10 mil anos atrás, precisamente devido à estabilidade climática que as Américas tiveram quando comparadas com a variação da Eurásia e da África, bem como um outro fator, que é o tal superpredador, que iremos falar daqui a pouco. Bisontes, esse bisonte não existe mais, muito maior que o atual, que as duas espécies atuais, não é? O bisonte americano e o bisonte europeu. E um outro, Serengeti, vai lá. Serengeti hoje talvez seja o sonho de muita gente visitar um parque nacional como aquele, na Tanzânia e no Quênia, onde se vê toda aquela diversidade que mostrei há pouco de África, que todo mundo conhece. Mas eu gostaria também de ter uma máquina do tempo para viajar atrás e poder ver toda essa exuberância da fauna americana, nesse caso norte-americana, onde, olhando para essa reconstituição, apenas encontramos, como ainda atualmente residente nas Américas, o urso castanho, o urso pardo e o urso marrom, o texugo, que está ali embaixo, e aquele bovídeo grande ártico, que ainda hoje existe, o boi almiscarado. De resto, tudo que está aqui, e o carneiro branco, esse carneiro branco, o carneiro de Dall, também ainda existe. O resto sumiu, desapareceu, não foi capaz de acompanhar a mudança drástica e brusca e rápida do clima e fatalmente, da composição botânica e florística dessa região. Ao fundo, nessa reconstituição, se pode ver o aspecto que teria os enormes glaciares para norte, na direção do Ártico, ou seja, estamos a ver uma reconstituição que mostra um cenário de sul para norte, com rios e lagos de degelo, que indicam já o avanço do aquecimento que depois acabou por destruir todo esse habitat e ocasionar as tais extinções. Até os próprios cavalos que nós temos vendo nessa imagem são cavalos originários das Américas, que atualmente os cavalos que temos nas Américas são vindos da Europa, principalmente de origem peninsular, mas que entraram já depois no século XVI. Porque os originais cavalos norte-americanos e sul-americanos subiram também com essa extinção há 10 mil anos. No centro da imagem tem um grupo de leões, basicamente a mesma espécie que temos hoje, como eu disse há pouco, mas que também não existem mais nas Américas. Predadores enormes, como, por exemplo, o urso de face curta, o Artodus simus, um urso que é um predador a 100%. Hoje temos um urso que ainda é um 100% carnívoro, que é o caso que é o urso polar, que também não tinha outra solução, né? Não há vegetação nos ambientes polares, porque as outras espécies de ursos são omnívoras. Esse urso que aqui estão vendo pode até ter sido um urso que travou a colonização humana inicial do Alasca, pela sua grande capacidade predatória, um animal de grande porte, com cerca de 800 a 1.000 quilos de peso vivo, talvez um dos maiores predadores terrestres pós-domínio reptiliano, e que capaz de se deslocar a grandes velocidades. Na América do Sul, hoje, o urso de lunetas é desse grupo
filogenético do Arcturus sinus. Ou seja, é uma relíquia de uma época que já não existe mais e que não se extinguiu, nesse caso, na América do Sul. O Motherium serum, um Machaerodontine, um grande felino, não Pantherine atual, mas um Machaerodontine, ou seja, com caninos alongados, nessa espécie não tão alongados, mas alongados e achatados, que se espalharam por todo o planeta durante milhões de anos, mas que durante a última época, essa que estamos falando agora, só existiam nas Américas, não existiam em mais local nenhum, nem da Europa, nem da Ásia, nem de África. Mas lá está, a tal estabilidade climática das Américas permitiu a sobrevivência de vários grupos que já estavam extintos em outros locais do planeta, que sobreviveram a essa extinção em massa, e que sobreviveram até essa última extinção em massa nas Américas exclusivamente. Aquele antílope que estão vendo ali atrás, correndo, Antílope capra americana, que ainda hoje existe, foi, durante muito tempo, um grande ponto de interrogação na evolução de presas, no estudo da coevolução presas-predadores nas Américas. E a pergunta era bem simples. Esse animal, como disse, ainda existe, consegue correr a 80 km por hora, e a pergunta era essa, então, mas para que correr essa velocidade se não há nenhum predador que alcance essa velocidade na América do Norte? Pois não há, mas houve. E há cerca de 42 anos atrás, se não me falha a memória, foi feita uma escavação naquilo que é hoje o estado do Colorado, onde se escavou um grande felino, que na verdade seria uma super chita, se quiserem, um super guepardo, como se diz no Brasil, a Sironix jubatus, né? Ou seja, um super felino de grande rapidez, de grande velocidade, que terá coevoluído com a Antilocapra, e então que explica parcialmente, pelo menos, essa enorme velocidade de ponta que nós vemos nesse antílope que ainda existe nas Américas, que na verdade nem é um bovide, é um Antilocapride, uma família apenas monoespecífica e monogenérica, claro. O famosíssimo Smilodon fatalis, nesse caso a espécie norte-americana, penso que todos sabem que o maior, entre aspas, tigre dentes de sabre conhecido, e eu disse entre aspas porque isso não tem nada a ver com tigres, a não ser que é também um felino, mas já iremos. O maior de todos é o Smilodon populator, endêmico da América do Sul, e que foi abundante no Brasil em tempos recuados. Perdemos essa megafauna toda, e, por exemplo, no Brasil hoje temos apenas 2 grandes felinos, a onça pintada e o leãozinho pardo, o puma, né? Esse animal é um especialista, com aqueles caninos, e claro, que não teria grandes chances de sobrevivência com a perda das mega presas para o qual evoluiu. Ao contrário, por exemplo, dos Pantherine. Isso é uma reconstituição de um leão americano, na verdade, a mesma espécie que temos hoje na África e na Índia, caçando um bisonte de uma espécie que não existe mais, e na imagem de trás, nesse slide, está um mamute lanzudo, um mamutus primigênios. Sabemos que isso aconteceu a fósseis mumificados, enfim, pré-fósseis mumificados de bisontes congelados e leões também, e esses bisontes mostram ferimentos causados classicamente por predação de leões e não por esses com os grandes caninos. Lobos muito maiores, o lobo demônio, o canis dirus, como é que eu poderia traduzir, seria isso, não é? Dire wolf, dirus quer dizer demoníaco em grego latinizado, é um lobo muito parecido com o atual lobo do hemisfério norte, mas 30% maior, ou seja, mais capaz de caçar presas maiores, vivendo num mundo populado de enormes herbívoros, então exigindo mais dos predadores. Vejam essa imagem, que é uma reconstituição daquilo que é hoje a cidade de Los Angeles, há 12 mil anos atrás. Uma panóplia
de animais que gostaríamos, penso eu, todos nós, que ainda pudéssemos observar. Vários herbívoros, enormes preguiças terrestres, que, aliás, são invasores não da Ásia, mas sim da América do Sul para a América do Norte, que também aconteceu esse fenômeno. E, enfim, toda uma panóplia de biodiversidade de mamíferos que hoje apenas resta na memória nas reconstituições. E por que Los Angeles? Los Angeles é, ainda hoje, um local especial, não por causa de Hollywood, mas por causa dos tar pits, ou seja, desses afloramentos de hidrocarbonetos até a superfície, que são, na verdade, ainda hoje funcionam assim, dessa forma, como uma armadilha. Ou seja, animais pisam essas poças. Essa foto é feita no Museu dos Tar Pits em Los Angeles, um pouco atrás, aqui no meio do slide, conseguem ver Sunset Boulevard, que é, enfim, a mais famosa avenida da cidade, né, em Hollywood já. E aqui, durante milênios, muitos animais ficaram presos nesse alcatrão pegajoso, morreram e arrastaram consigo muitos predadores. O mesmo se passa hoje em dia com animais recentes, e essa jazida pleistocênica é fundamental para compreender toda a diversidade biológica daquela região até o final do Pleistoceno. Se formos a ver outros fenômenos, sabemos que houve episódios de elevada mortalidade causados por acidentes naturais. Esse é um deles, as grandes enchentes. Esses lagos que já não existem mais, só em azul, um pouco mais carregado, aqui estão os atuais lagos, e alguns deles secos, como o Great Salt Lake de Utah, ao pé da cidade de Salt Lake City. Aliás, esse link aí embaixo mostra uma reconstituição das enormes enxurradas e cheias que causaram elevadas mortalidades de grandes mamíferos e que aconteceram devido ao recuo dos gelos. Em cima, em azul escuro, temos, então, o lençol de gelo recuando, deixando água no estado líquido, formando, enfim, grandes lagos que estavam tamponados de uma precipitação rápida e brusca, numa enchente, por blocos de gelo. É claro que, com a perda desse gelo, houve episódios catastróficos de arrastamento de águas por hectares e hectares de terreno e que causaram mortalidades muito elevadas. Esse é um exemplo do Dakota do Sul, um cemitério que na verdade, é um museu onde as pessoas podem visitar e podem contemplar o trabalho do pessoal da paleontologia ao mesmo tempo que estão visitando o museu, e tem uma jazida com cerca de 230, pelo menos 230 exemplares de mamute mamutus columbi, que foram arrastados por uma dessas enxurradas e que causaram a mortalidade de muitos animais de uma brusca vez. É claro que isso é mais uma situação que mostra a fragilidade desses grandes animais perante uma mudança brusca do clima. Estamos a falar de elefantes grandes, com o tal problema do período de gestação elevado, com o intervalo de geração também elevado, e quando uma população desaparece, então, naturalmente, se essa população desaparece e a outra está muito longe, o intercâmbio de populações acaba sendo interrompido, o vigor híbrido diminui, principalmente a consanguinidade aumenta, e então está no caminho de uma extinção de várias populações, que acaba por conduzir à extinção de uma espécie no seu todo, por muito abundante que seja, na verdade. Temos, aliás, vários casos atuais que mostram também esse fenômeno acontecer no momento real, no tempo real em que estamos falando. Até que, há 12 mil anos, 2.500 anos, aparecem no centro dos Estados Unidos provas indiscutíveis da presença de Homo sapiens. E aqui se levanta mais uma questão que pode, ou não, ter contribuído para a tal tempestade perfeita. Ou seja, vários fatores se conjugando para criar uma condição ecológica
e climatológica que faz com que muitas populações de grandes animais atinjam o chamado ponto de não retorno, ou seja, o Population Non-Breaking Return Point. Na verdade, um ponto a partir do qual, mesmo que houvesse alguma recuperação pontual de uma outra população, a espécie no seu todo estava no caminho inexorável da extinção. É evidente que não sabemos, e talvez não seja lícito tirar essa relação dessa forma, que uma presença de um punhado de Homo sapiens na América Central, no centro da América do Norte, possa ter causado por si só essa extinção em massa. Mas pode ter sido um elemento a mais. E, com a abertura daquele canal no Alasca, que permitiu a entrada de espécies asiáticas, incluindo a nossa, para as Américas, também algo pode ter entrado, por exemplo, uma zoonose. Enfim, há um grande trabalho contínuo de investigação na pesquisa se pode ou não ter havido uma introdução de patologias nas Américas, para as quais as espécies nativas não tinham qualquer defesa imunológica, e se assim for, será mais um acrescento ao tal conjunto de fatores que desencadearam a tal tempestade perfeita. Sabemos que existiam muito poucas pessoas, muito poucos humanos nas Américas há 12 mil anos atrás, populações muito reduzidas, vindas, provavelmente, naquele corredor ali ilustrado, da Beríngia, e sabemos que houve interação com grandes mamíferos. Isso é um húmero de um mastodonte americano que tem cravado, embebido no osso, uma ponta de sílex. Que houve interação aqui nesse caso concreto, houve. No entanto, essa interação não foi a que conduziu à morte desse indivíduo. Aliás, o crescimento de massa óssea de osteoblastos ao redor da ponta que está cravada naquele osso mostra que o animal sobreviveu à entrada daquela ponta, pelo menos há algum tempo. Há outras relíquias escavadas de interações desse tipo que também ilustram instrumentos líticos na interação com grandes mamíferos. No entanto, nenhum deles é suficiente para dizer de forma cabal que essa foi a causa da morte do indivíduo A, B ou X. Essas interações podem muito bem ter a ver também com o aproveitamento de cadáveres, com comportamentos necrófagos ou oportunistas da nossa espécie, que, como sabemos, é muito adaptável e totalmente generalista em termos tróficos, né? Só que, enquanto nós somos generalistas, esses grandes carnívoros, e eu poderia ter posto aqui um Smilodon populator, porque estamos falando para a América do Sul, mas, enfim, o Smilodon populator era um crânio igual a esse, mas maior. O que nós vemos aqui? Vemos um especialista, vemos um prognatismo da premaxila, não é? Com o avanço da coroa dos incisivos, precisamente devido ao alongamento até 14, 15, 16 centímetros dos caninos superiores. E por que esses caninos? Isso é uma história que se repete desde que há mamíferos predadores dominando o planeta. Aliás, já não é mesmo alguns répteis, principalmente na transição do Permiano para o Triássico, tinham esse desenvolvimento de dentes caniniformes, porque nos répteis tende a haver homodontia em vez de heterodontia. Aqui o que é que temos? Temos um canino muito alongado, que exige muita força muscular para ser útil, e que é achatado, ou seja, frágil. Qualquer movimento brusco de uma presa com um dente desses cravado, ou se um dente desses bate num osso, pode quebrar, e quebraram vários. Aliás, há muitos fósseis desses felinos com dentes quebrados. Mas, na verdade, funcionavam para grandes presas, ou seja, infligir um ferimento com seccionamento de um grande vaso, principalmente arterial, e provocar uma hemorragia fatal. Não funciona como os atuais felinos, que matam, como sabemos, por
estrangulamento, ou então, como no caso da onça-pintada, por perfuração do crânio, como muitos de vocês devem saber, com certeza. Aliás, eu estou acabando de escrever um trabalho com o nosso colega Vidal Haddad, Júnior, da Unesp, em Botucatu, aliás, onde eu deveria ter estado em junho e agora em novembro, mas tudo foi cancelado, por razões bem conhecidas, né? Eu estou escrevendo agora um trabalho com ele que descreve 4 ataques não fatais recentes de onça-pintada do Pantanal e no Baixo Amazonas. Mas aqui o que é que temos? Temos caninos subiguais, tanto os superiores como os inferiores, de secção cilíndrica, ou seja, muito mais resistentes à fratura do que esses aqui, né? Vocês percebem bem a similaridade funcional e evolutiva filogenética, nesse caso, dos crânios, são felinos na mesma, mas o prognatismo da premaxila que se vê aqui não ocorre tão evidente, nem mesmo o diastema tão prolongado nas mandíbulas, que são muito mais retangulares aqui do que aqui. Tem um diastema curto, ou seja, o espaço entre o canino inferior e o primeiro premolar, e aqui temos um espaço muito maior. Naturalmente, porque aqui há a necessidade da mandíbula ser mais comprida do que aqui. Aqui é um trabalho de comportamento predatório que passa pela asfixia e pelo estrangulamento, ao contrário dos felinos anteriores. Ou seja, isso explica por que os Pantherae sobreviveram e os Machaerodontidae, ou seja, todos os grandes caninos em felinos, não tem mais. Atualmente só temos um mamífero com caninos alongados, e que é um pinípede, que é um mamífero marinho, a morsa do hemisfério norte, não é? O Dobenus rosmarus. Mas aí os grandes caninos são para escavar o fundo vasoso e arenoso dos mares onde se alimentam de moluscos e outros invertebrados. Megafauna sul-americana, muito pouco conhecida, menos conhecida que a norte-americana, menos capacidade de fossilização em floresta tropical, ou seja, isso implica naturalmente uma redundância de jazidas fossilíferas para regiões mais secas da América do Sul, mas com aqui ilustrados algumas espécies, e dessas todas que estão aqui ilustradas, apenas a anta que está no meio é que sobrevive. O resto tudo sumiu, tudo desapareceu com o avanço da floresta tropical, ou seja, da Amazônia atual, que se expandiu e acabou por reduzir a praticamente nada esses ecossistemas, onde essa fauna fantástica sobreviveu até tão pouco tempo atrás. Em terceiro plano, na imagem, aparece uma preguiça gigante, uma preguiça terrestre gigante, na verdade, a maior de todas, o Megatherium simonsi, da Argentina e do que é atualmente o Paraguai, e Uruguai e Rio Grande do Sul até Paraná, mas houve espécies espalhadas por toda a América do Sul, algumas menores, outras maiores, e quem sabe, né, de acordo com as lendas amazônicas, não é, o famoso Mapinguari, enfim, se é que existe algo próximo, ou enfim, se todas essas lendas têm algum quê de real, há quem estude isso com alguma dedicação e diga que possa ser uma preguiça terrestre. À esquerda, um Diptodonte, um grupo de mamíferos aparentado com os tatus atuais, que chegou a invadir a América do Norte, no Texas, a Flórida e tudo mais, mas originária da América do Sul e também extinta. Aquele tatuzão que está ali atrás teria o tamanho de um carocha, de um Fusca, né? De um pequeno automóvel. E, em primeiro plano, o Smilodon populator, o grande, o maior de todos, o maior Smilodon historicamente conhecido, endêmico da América do Sul. O que nós temos nessa carta que nos pode ajudar a entender um pouco melhor essa questão? E a pergunta é bem simples. Será que o tal superpredador que eu falei no início, ou seja, nós mesmos, Homo sapiens, teve algum papel aqui? Bom, é difícil ter a certeza. Nós sabemos que há muitas espécies, tem um trabalho recente feito sobre extensões recentes, bem documentadas, por causa da expansão europeia pelo mundo, mas essas extinções são recentes, tem de 500 anos para cá, né?
E aqui não. Aqui temos o que aconteceu em África, na Austrália, na América do Norte, em Madagascar, com a entrada de humanos. Vejam em cima, África, entrada de humanos, na verdade, a origem da espécie, a volta de 150 mil anos, mas estamos a falar de um período já mais posterior, em que a espécie, em que o Homo sapiens já tinha uma expansão maior no continente africano. O que nós temos hoje de megafauna existente? Na verdade, perdemos praticamente uns 10% daquilo que havia quando o Homo sapiens se tornou uma espécie comum. Na Austrália, a queda foi muito brusca. Homo sapiens coloniza a Austrália há 50 mil anos atrás, e num curto espaço de tempo, 2.000, 3.000 anos, cerca de 50% da megafauna de marsupiais australianos desaparece. Na América do Norte, 75%. Aquele gráfico em cima da Austrália parece um pouco maior, o impacto australiano, porque não temos muitas espécies descritas com exatidão como temos para o caso da América do Norte, que foi 75% de extinções, ou, por exemplo, um caso muito mais recente, com uma colonização um pouco mais de 1000 anos atrás, por povos de origem polinésia, em Madagascar, com uma extinção da ordem dos 80%, após a entrada de Homo sapiens. Então, pode ser que Homo sapiens, provavelmente sim, tenha tido também um papel importante nessa tal tempestade perfeita de extinções em massa de mamíferos. Hoje, existem vários projetos, discutíveis e criticáveis, com certeza. Mas na América do Norte se fala muito nisso, no projeto Pleistocene Park. Tinha que ser, né? Rewilding North America. Ou seja, a ideia desse projeto, que não me agrada particularmente, é introduzir na América do Norte uma megafauna ainda existente, vinda da Índia, no cenário de cima, ou vinda de África, no cenário intermédio, para restaurar um pouco da biodiversidade incrível que existia nas Américas antes dessa extinção em massa. Pessoalmente, não sou um apologista dessa ideia, mas é algo que está tomando forma e que pode muito bem vir a ser uma realidade no futuro, alargando o conceito de parques temáticos, que são muito em voga nos Estados Unidos, principalmente. Sabemos que há projetos de clonagem de mamutes. É uma ideia que, tecnologicamente, em termos de engenharia genética, naturalmente que é interessante, mas que levanta várias questões éticas. E a primeira delas é saber se faz sentido ou não fazer reviver uma espécie que se extinguiu por um processo de fim do seu ecossistema de evolução final. Enfim, eu acredito que a pressão comercial e o interesse de exibição de um mamute vivo venha a suplantar essas reservas que muitos de nós temos em relação a isso. Penso que seria mais interessante, por exemplo, fazer um esforço para a clonagem e reintrodução, o eventual sucesso populacional de espécies que se extinguiram muito recentemente por ação direta da invasão, principalmente europeia, de muitos lugares. Estou a pensar, por exemplo, no lobo da Tasmânia, no maior marsupial carnívoro que sobreviveu até os nossos tempos e que sumiu no final da década de 40 do século passado, e para o qual existe habitat, onde podem existir. Então, talvez fizesse mais sentido investir nesse aspecto do que aqui. Mas, enfim, é uma realidade que existe e que não podemos deixar de falar dela, né? Coberto vegetal mudou muito. E aqui, mais uma vez, o exemplo da América do Norte. Muito mesmo. Radicalmente, num espaço de tempo muito curto. Como eu disse no início, espécies grandes se adaptarem a essa mudança tão brusca. A subida do nível médio das águas do mar, que chegou a 270 metros no espaço de poucos séculos, e toda a transição e toda a mudança do coberto vegetal, mais a possibilidade de introdução de doenças, nesse caso, zoonoses, da pressão predatória acrescida de Homo sapiens pontual, e tudo mais, foi, de fato, o conjunto de fatores
que acabaram por determinar essa perda gigantesca de biodiversidade riquíssima e que hoje qualquer um de nós gostaria de poder ver in loco e estudar in loco, né? Estou quase terminando. Daqui a 5 milhões de anos, teremos um planeta mais ou menos com esse aspecto, com o Mediterrâneo seco, outra vez com muito gelo, muito mais do que houve há 10 mil anos atrás, com a separação do rift etiópico da África continental, e, de novo, aquilo que já vimos, ou seja, a ligação da Austrália à Nova Guiné e à Tasmânia, uma península Indonésia-Filipina, como já houve no passado, e, enfim, um planeta muito próximo daquilo que foi há 10 mil anos atrás. Isso vai durar durante mais 5 milhões de anos, e daqui a 5 milhões de anos teremos, de acordo com as projeções conhecidas, da evolução da tectônica de placas e da climatologia, o final das eras glaciares ocorrerá por essa altura. De acordo também com aquilo que sabemos, e a astrofísica permite dados muito fiáveis sobre o ciclo de Milankovitch. Daqui a 100 milhões de anos, tem embaixo uma animação que permite ver projeções de como a Terra vai variar em termos de massas emersas nos próximos 250 milhões de anos. É fascinante esse trabalho. A Terra já não será propriamente reconhecível como a temos hoje, e muito mais para o futuro. Existem alguns exercícios totalmente especulativos, como não poderia deixar de ser, feitos nomeadamente por esse extraordinário paleontólogo inglês, Dougal Dixon, que escreveu vários trabalhos. Ele é paleontólogo, mas tem a imaginação aqui a funcionar de acordo com parâmetros de evolução que nós todos estudamos e estudamos, projetando para o futuro espécies que podem ser soluções evolutivas e que nunca iremos ver, mas que, enfim, a ciência é por vezes tão fascinante que nos pode levar até a essas situações de visualizar ou tentar visualizar cenários futuros. Isso é um cartoon que eu desenhei aqui há alguns tempos atrás, para ilustrar, enfim, que a tecnologia que nós temos e que é fundamental, até porque se não fosse isso, não estaríamos falando como estamos falando agora, por vezes não serve para nada. Então, eu fiz esse desenho para um jornal aqui, ilustrando alguém que naufraga numa ilha deserta com um carregamento gigantesco de celulares, mas que não pega rede nenhuma, e então, para tentar se salvar, tem que fazer isso que está aí ilustrado. Porém, conseguimos, no entanto, ser também, ao mesmo tempo, uma espécie que causa muitos impactos no planeta. Eu não conheço outra que também que seja igualmente capaz de proteger ecossistemas, de proteger espécies, de estudar outras espécies e de ser aquilo que nós somos, no fundo, um produto da evolução, mas único na história da vida na Terra, e no fundo, uma parte desse processo que nos fez perder muita coisa, mas que, de qualquer maneira, talvez se tivesse perdido com ou sem a nossa presença. Um obrigado muito grande pela vossa atenção. Foi um prazer enorme partilhar convosco esses momentos e essas reflexões sobre o passado e sobre o futuro da vida na Terra, num momento muito curto, num episódio muito curto, e, naturalmente, que estarei disponível para todas as perguntas que possam surgir, ou dúvidas, ou, enfim, o que for possível conversar. É um enorme gosto. Muito obrigado. Professor Ricardo, acho que está desligado o teu microfone. Bom, acho que está com algum problema. Bom, João Pedro, enquanto o Ricardo liga o microfone dele, deixo aqui mais uma vez nossos mais sinceros agradecimentos por essa viagem que você nos proporcionou, né, de milhões de anos em menos de uma hora. Então, foi brilhante, E não é um assunto do nosso dia a dia, então, para nós, nos dá ainda, né,
esse toque ainda mais especial da gente conseguir ter essa possibilidade de interagir. Muito obrigado. Agora? Deu certo agora, Ricardo? Vocês me ouvem? Ô, professor, muito boa palestra, professor. As palavras foram adequadíssimas. Ô, Ricardo, nós somos colegas, me trate por João Pedro, por favor. Ô, então, que isso? Então, João, muito boas palavras, muito obrigado pela apresentação. Nós temos uma primeira pergunta da Vanessa, e ela pergunta para você se os animais grandes possuem maior exigência nutricional para a mantença. Esse pode ser um dos motivos da extinção em massa desses animais? Naturalmente, sim. Nós sabemos que, principalmente no caso de mamíferos, que têm um elevado metabolismo, ou seja, o que implica muito mais exigência trófica quando comparado com o poiquilotérmico, ou seja, por exemplo, com os répteis atuais, que são todos poiquilotérmicos. Já houve répteis homeotérmicos, até houve répteis gigantotérmicos. Não sei se conhecem o caso dos mosasáurea, por exemplo, do final do Cretáceo, eram gigantotérmicos. Mas, no entanto, os répteis atuais são todos poiquilotérmicos, o que implica metabolismo basal baixo, menor necessidade trófica e, naturalmente, um grande mamífero, seja ele herbívoro, onívoro ou carnívoro, tem que acumular muito mais alimento e massa gorda para manter a temperatura constante. Isso implica maiores necessidades tróficas, um aumento grande do intake nutricional. E vocês que estudam nutrição e alimentação animal num contexto de zootecnia, naturalmente que estão muito dentro desse assunto e sabem que poderá ter sido, naturalmente, quando há uma quebra do aporte trófico disponível para uma determinada população, a mortalidade aumenta, podendo ser acrescida por outros fatores que aumentam a mortalidade, e daí para a extinção de populações e para o aumento da dispersão de populações sem haver conectividade, porque essa conectividade de uma mega população se perde quando se criam pequenas populações espalhadas, contribui naturalmente de forma decisiva para a extinção completa da espécie. Tá ótimo. A gente vai fazer um bate-bola, o Ricardo faz uma, eu faço outra, tá? Primeiro eu queria convidar as pessoas para abrirem suas câmeras, até para o João Pedro poder enxergar você, sentir um pouco mais a proximidade, então, por favor, fiquem à vontade, para quem quiser, obviamente, tá? Abrirem suas câmeras. Apareceu uma pergunta ali mas eu já não vejo mais, no chat. Várias aqui, não consegui ver o nome. Mas apareceu uma pergunta. João, só para ter uma ideia, voltando àquele assunto, é o professor Antônio Nóvoa, que é reitor da Universidade de Lisboa. Sampaio da Nóvoa, sim. Isso, ele é professor catedrático ou titular de Ciências da Educação. Isso mesmo, João. Ele foi reitor da Universidade de Lisboa e foi candidato à presidência da República quase há 5 anos atrás. Sim. Isso mesmo, João. Sampaio da Nóvoa. Muito bom, professor Vicentim, obrigado. Queria registrar aqui também a presença do professor Paulo Roberto Leme. Obrigado, professor, pela sua presença. Tá bom? Ficamos contentes. Bom, eu tinha me inscrito para perguntar, então vou fazer a pergunta, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Na verdade, o João Pedro acabou respondendo bem no finalzinho, eu já tinha colocado a pergunta, mas eu tinha pedido, João, se pudesse nos posicionar melhor em que ponto nós estamos no ciclo do Milankovitch, exatamente, só para a gente ter uma ideia. Porque não é um conceito comum do nosso grupo aqui. Augusto, não é um conceito comum, não ouvi mais. Não, eu só queria dizer que não é de conhecimento geral para o nosso público essa concepção do ciclo. No momento atual, estamos no final do interglacial quente, ou seja, de um período de 10 mil anos. Pensem no seguinte, tudo aquilo que nós chamamos sedentarismo e civilização, entre aspas, eventualmente, enfim, humana, decorreu nesse espaço de tempo, de 10 mil anos. Precisamente devido aos fatores favoráveis para a sedentarização humana de Homo sapiens, com o recuo dos gelos, com climas favoráveis, com a abundância de presas e de recursos, principalmente de água potável. Essa foi a chave. Nós estamos nesse período, num momento de recuo, ou seja, no caso do hemisfério norte, o hemisfério norte é mais importante, por quê? Porque tem maior massa contínua de terra imersa do que o hemisfério sul, e então, por exemplo, vejam o caso do Atlântico Norte, onde eu vivo, por exemplo, onde eu moro, Atlântico Nordeste, né? Mas todo o Atlântico Norte, todo o clima
do Atlântico Nordeste é fortemente condicionado pela corrente do Golfo, que, no entanto, está sendo empurrada para sul pelo degelo do Ártico. Ora, pode parecer paradoxal, mas nós sabemos que é precisamente o degelo do final do interglacial quente que faz com que avancem de novo os gelos, num curto espaço de tempo. Bom, claro que aqui, quando eu falo em curto espaço de tempo, estamos a falar em alguns séculos, eventualmente mais uns 1.000 ou 2.000 anos, mas isso é relevante em termos geológicos. O que acontece nesse momento? As águas da Groenlândia e do Canadá, que estão derretendo, do Ártico proximal, do Ártico Atlântico, para lá, acabam por empurrar a corrente do Golfo para sul. Essa corrente, uma vez deixando de aquecer as águas daquilo que é hoje a Islândia, a Escandinávia, as Ilhas Britânicas e o norte da França, vai encontrar um obstáculo. Se vocês conseguirem imaginar no mapa o extremo noroeste da França, com a península de Cotentin, a Normandia e a Bretanha, conseguem entender que a corrente do Golfo, ao bater nessa área, deixando de ir para norte, passando para sul, vai rodar pelo Golfo da Biscaia e deixa de aquecer o norte da Europa. A instalação de uma nova era glaciar é muito rápida e é uma progressão geométrica. O gelo se acumula com muita rapidez, não derrete na totalidade no verão e reflete toda a luz, por ser branco. E então, o avanço do gelo será um fenômeno muito rápido. É muito provável que, dentro de qualquer coisa como entre 500 ou 1.000 anos, estejamos no hemisfério norte, primeiro no hemisfério norte, com um cenário de expansão do gelo similar àquele que tínhamos no final do Pleistoceno. Então, entre 500 e 1.000 anos, né? Tem sido assim, de há 2,5 milhões de anos até agora, tem sido assim, tem sido 100.000 anos de avanço de gelos e 10.000 anos de recuo. E vai ser assim durante mais 5 milhões. Por isso é que eu disse há pouco que, se a gente marcar uma próxima reunião para daqui a 5 milhões de anos, a gente pode, então, comprovar ou não essas questões que temos falado com imenso gosto, né? Vai ser uma satisfação. Mas, Ricardo, antes de você fazer uma próxima, eu já vou fazer uma que não quer calar, porque não é sempre que a gente consegue ter um colega especialista assim, que é a questão da influência antrópica nisso tudo, a questão da mudança climática. Essa é uma pergunta que certamente alguém vai fazer, então eu já vou me adiantar aqui, João Pedro. O que... Está falando um pouco da situação atual, né? Situação atual, o que a pode ser... A pegada de carbono atual. O que pode ser atribuído, de fato, a uma ação antropocêntrica, antrópica, digamos assim, e o que é natural? Porque isso aí virou não apenas um debate científico, mas também um debate ideológico muito forte. Exatamente, né? Exatamente. E mesmo nós, que estamos na academia, enfim, supostamente indo atrás de uma racionalidade, muitas vezes a gente acaba ficando em dúvida também, porque não é exatamente a nossa área de trabalho. Então, eu gostaria só de uma opinião sua, ou de uma posição sua a respeito do que estamos causando. Eu não sou especialista em alterações climáticas nem aquecimento global. Ou seja, na verdade, todos nós, nas nossas áreas, acabamos sendo confrontados com essa realidade e forçados a estudar um pouco mais sobre o fenômeno por múltiplas razões. E a minha opinião, no fundo, não é minha, é a opinião de uma parte, pelo menos de uma parte substancial dos nossos colegas no mundo todo, da chamada comunidade científica, que tenta ser mais racional e analisar esse fenômeno nos afastando das tendências políticas, porque isso, como o Augusto disse, virou bandeira política, e se alguém diz alguma coisa contra, então é de direita, se diz que se é muito a favor, é de extrema esquerda, enfim. E não é essa a nossa posição, nem pode ser, nós não temos uma posição de acordo com carizes políticos, nós somos acadêmicos, cientistas, e é assim que devemos encarar essa questão. E então, é óbvio, parece óbvio, que a expansão de Homo sapiens e o consumo de energias fósseis parece ser responsável por uma pegada de carbono que andaria em algo em torno dos 20% a 30% do aumento do carbono atual que se está verificando. Enfim, não são números consensuais, nem vão ser nunca consensuais, mas tudo aponta para algo dessa ordem de grandeza. Por outro lado, nós sabemos que o planeta Terra tem
emissões de carbono naturais, ou seja, de origem não antrópica. Eu não gosto muito dessa divisão do natural, do biológico, não gosto muito dessa formatação. Mas, enfim, por facilidade, talvez seja prático, né? O que é fato é que os maiores emissores de carbono no planeta são as plantas, não somos nós. É certo que as plantas consomem esse carbono na fotossíntese, mas também consomem oxigênio na respiração. Vocês têm o caso da Amazônia, que é bem evidente. A Amazônia é uma floresta autoconsumista. É uma floresta que, ecologicamente, funciona mais como um consumidor de oxigênio do que como um exportador de oxigênio. Na verdade, é até um exportador de CO2. Por ser uma floresta maioritariamente plana, em que o CO2, pelo peso molecular, se vai, através dos circuitos fluviais, encaixar no Atlântico, onde acaba sendo absorvido pelo fitoplâncton, ou seja, aqui um equilíbrio interessante. O grande problema que nós temos nesse fenômeno, que não é tão drástico como aquele que vimos há 10 mil anos atrás, nós estamos falando de um aumento do nível médio das águas do mar de 50 centímetros até o final desse século, no pior cenário, né? E há 10 mil anos tivemos 270 metros de aumento. O grande problema é que somos muitos, somos 8 mil milhões de Homo sapiens no planeta, e somos muitos vivendo muito concentrados em áreas litorâneas e em cidades. E aí sim, aí é que temos uma questão particularmente complicada. Não será tanto a produção do gado, né, a produção do metano, mas, por exemplo, o degelo do Ártico está, nesse momento, libertando grandes quantidades de metano, que é ainda mais grave como captador de calor do que o carbono, do que o CO2, embora se seja neutralizável com mais rapidez. Ou seja, é muito difícil prever a situação, mas, naturalmente, que nós temos um impacto tremendo no planeta, claro que sim, é um impacto grande que vem de há muitos anos atrás e que vai continuar, mas até o ponto de sermos nós a mudar o clima, pontualmente teremos resultados disso e repercussões locais, não tanto pela produção de CO2, mas pela forma como a nossa espécie se distribui no planeta, pelos grandes aglomerados. E vocês do Brasil veem muito bem isso nas megalópolis, mas o Grande São Paulo é um bom exemplo do que se passa, não é? Do impacto das grandes concentrações de pessoas em espaços reduzidos, com necessidades de consumo que são muito elevadas e que localmente vão criando os tais extra-consumos e extra-emissões. Vejam, por exemplo, o que se passa nas cidades chinesas e algumas cidades europeias também. Está ótimo, João, muito obrigado. Esse tema dava para horas de discussão. Né? Próxima, professor Ricardo. João, a Ana Luísa Franco, ela quer saber se a extinção da megafauna herbívora na América do Sul pode ter gerado algum desequilíbrio ambiental nas nossas áreas de savana. No caso da América do Sul, do sul da América do Sul, principalmente, aparentemente não. Aparentemente não, por quê? Porque os principais, a maior parte de nós esquece isso, mas quais são os organismos que são os principais herbívoros de savana? Não são os mamíferos, mesmo ainda hoje em África, são os cupins. Esses são os grandes consumidores de celulose em planícies, ou seja, em pradarias, em campinas, em savanas e tudo mais. E aí não parece ter havido uma grande diminuição de populações. O consumo continua elevado e a transformação também continua elevada. Agora, que houve uma deflação da variedade de herbívoros na América do Sul, não tão grande como na América do Norte, mas houve, isso com certeza, e aí o impacto teria sido principalmente causado nos predadores especializados nesses grandes animais, e não tanto na composição florística, porque essa iria mudar fatalmente, devido ao aumento da umidade relativa do ar com o degelo, né? E com a subida do nível médio das águas do mar, que aproximou mais áreas de interior que passaram a ser litorâneas
e então muito mais úmidas e com muito mais precipitação. Vejam o caso da Serra do Mar. A Serra do Mar brasileira, hoje, não existia, há 10 mil anos atrás, não havia uma única área de floresta naquela região toda litorânea. Ok, obrigado. Mais uma pergunta da nossa colega Ana Torres. O Museu Nacional, no Rio, tinha uma coleção arqueológica e paleontológica significativa. Em que nível esse tipo de sinistro impacta no estudo da megafauna da América do Sul e na região que hoje é o Brasil especificamente? E é possível recuperar esse acervo perdido a partir de novas escavações? Sim e não. Sim, há muito por escavar. Muito por fazer em termos de escavações e de registros paleontológicos em toda a América do Sul. E no Brasil, nomeadamente. Se bem que no Brasil há muitas regiões, nomeadamente a Amazônia, a Grande Amazônia, com solos muito ácidos que não são propícios à fossilização em grande escala. No entanto, há muito por fazer e nos estados do Sul e Sudeste, bem como no Centro e no Nordeste brasileiro, há imensas jazidas paleontológicas com muita novidade por descobrir. Agora, por outro lado, o espólio perdido naquela fatalidade do Museu Nacional, esse está perdido para sempre, porque cada jazida fóssil, cada exemplar conta uma história única, conta um momento que parou no tempo e que nos permite fazer um trabalho de detetive, de medicina forense, se quiserem, para tentar entender a conjuntura em que aquele animal, aquele indivíduo morreu naquelas condições. A paleontologia não é apenas a escavação e a descrição de espécies. A paleontologia também é aquilo que vimos, ou seja, a reconstituição de climas, de ambientes florísticos, da flora de um local, porque grão de pólen fossiliza, porque sementes fossilizam, e tudo isso são detalhes que nos permitem fazer o que tivemos conversando hoje, ou seja, as reconstituições e o aprendizado que temos sobre o passado. Isso, enfim, a resposta é possível, e daí que eu ter dito sim e não. Muito por fazer, mas o que está perdido não é substituível, volto a dizer, porque cada fóssil é uma história única, que conta um episódio, digamos, aprisionado no tempo que não tem equiparação. A próxima pergunta, João, é do professor Augusto. Ele quer saber de você se você não acha que, se houver avanços científicos no sentido de resgatar os animais extintos por engenharia genética, poderá haver ainda mais motivação para se cuidar da conservação dos que ainda existem. Exatamente. Isso é um outro problema. Bem, obrigado, Augusto. Isso é um outro problema. Tem muita gente que pensa assim. Na verdade, a conservação de espécies, como nós sabemos, pode ser feita com grande sucesso. Vejam o caso da recuperação do panda gigante, o emblemático panda gigante. O panda gigante esteve, há 30 anos atrás, nas categorias da IUCN, da International Union for the Conservation of Nature, classificado como criticamente ameaçado e hoje está apenas como vulnerável. Isso se deveu ao esforço de preservar o habitat, o ecossistema e os animais. Não sei se estão a par do assunto, mas o abate de um panda gigante e o comércio de um panda gigante na China, que é onde só há na China, né, dá a pena de morte, da qual eu não sou apologista, claro, mas, enfim, acontece isso. Nós temos muitas capacidades para preservar espécies, mas também temos muita ganância para continuar recolhendo muitas espécies, algumas delas em situações deploráveis e muito difíceis. Hoje em dia, não é tanto a caça direta, como aconteceu até, digamos, até os anos 60, 70 do século passado, mas principalmente o grande problema é a destruição de habitats. E isso tem tomado um rumo que, em muitos casos, é difícil entender como reverter. Mais do que preservar populações, o mais urgente nesse momento é preservar habitats. Vejam que 70% dos recifes de corais da Indomalásia e do Sudeste Asiático estão destruídos ou próximo disso. Vejam que cerca de 80% das florestas tropicais nativas de Bornéu, Sumatra,
Malásia, Filipinas e Indonésia estão destruídas por causa da plantação nomeadamente de óleo de palma. Enfim, e é aí que nossos esforços têm que se concentrar mais. Já vencemos algumas batalhas, mas a atual batalha é pela preservação de espaços, de áreas, de ecossistemas. Se bem que existem alguns que são muito vastos, como, por exemplo, a tundra ártica é muito vasta, o continente antártico é um sucesso de proteção, com certeza que sim. A própria Amazônia ainda continua sendo, parcialmente, mas muitos outros habitats já não são. E o meu receio principal é que isso se torne irreversível. E atenção, eu não tenho uma postura anti-caça. Não, eu não faço caça terrestre, nunca fiz, mas aquilo que eu mais gosto de fazer e que mais me ensinou a trabalhar na parte da biologia marinha foi a pesca submarina, sem dúvida, que, aliás, é a forma de pesca mais... É a única que é seletiva, totalmente seletiva, e não deixa resíduos. E é bem difícil, estou falando de apneia, não é de scuba, né? Não tem um discurso anti-caça, não. Mas até porque não é esse o grande problema atualmente. Pontualmente, sim, a caça furtiva, por marfim, por corno de rinoceronte, e essas coisas ainda continua. Ou por algumas peles, mas o principal é isso que eu disse há pouco, é a destruição irreversível de habitats. Depois acontece aquilo que aconteceu há 10 mil anos. Acontece que as populações não têm viabilidade reprodutiva. E aí se chega ao point of no return. Né? Ok. Eu tinha uma pergunta na lista minha, mas eu vou pular para dar espaço para os outros colegas, tá? Então, vou para a pergunta do Gustavo Lineu Sartorello. Poderia explicar um pouco melhor como a floresta amazônica pode ter influenciado negativamente na extinção da megafauna americana? A floresta amazônica é uma consequência do degelo. É uma consequência do aumento da umidade na atmosfera, do aumento da precipitação, e daí que acaba por ser um processo de evolução, de expansão de um ecossistema de floresta tropical úmida para uma área muito maior do que aquela que ocupava. Pode ter sido, e tudo indica que sim, tenha sido um processo simultâneo, ou seja, o recuo dos habitats dessa megafauna subida com o avanço das florestas, ou seja, foi mais ou menos algo que ocorreu ao mesmo tempo. Eu não diria que a expansão da floresta amazônica tenha, ela por si só, destruído aquelas espécies, mas sim acompanhou o recuo dos habitats onde essas espécies existiam. Não sei se me estou fazendo entender. Foi um processo contemporâneo, simultâneo. Né? O mesmo aconteceu nas florestas centrais africanas, onde não houve extinções, por razões múltiplas, principalmente pela habituação e pela menor estabilidade climatérica da África quando comparada com as Américas, e também no Sudeste Asiático, onde não havia tantas florestas como há hoje. A próxima pergunta, João, é do Alisson. Ele te parabeniza pela palestra, que ele achou incrível. Vai te dar boa noite. Obrigado, ele diz que já viu informações a respeito da maior concentração de oxigênio atmosférico, antigamente, ser um fator relacionado ao desenvolvimento de uma megafauna. Isso é verdade? Se sim, a redução dessa concentração teve influência na extinção da megafauna dos Pleistoceno? Sim, eu não ouvi a última parte da pergunta. Se sim, se você acha que sim, essa quantidade de oxigênio, a redução dessa concentração teve influência na extinção da megafauna do Pleistoceno? Os indícios climatológicos mostram que é mais ou menos o contrário disso, ou seja, a expansão vamos ver, a redução do coberto glacial permitiu que muitas regiões que não tinham nenhum coberto vegetal passassem a ter, o que significou, em parte, um aumento da emissão de O2, devido à fotossíntese noturna. Atualmente, a maior produção, e na época a mesma coisa, na época também, a maior produção de oxigênio vegetal resulta do fitoplâncton marinho, e não de plantas terrestres. E tudo indica que esse volume aumentou
significativamente do tempo do Pleistoceno até a atualidade. Como, aliás, já aconteceu também no passado muito recuado, no Carbonífero, tínhamos uma atmosfera com 32% de oxigênio, o que até era um problema, porque se por um lado permitia a evolução, como permitiu, de mega-artrópodes, não é, com respiração peripleural do arquétipo da carapaça, por osmose, não é? Cutânea ou percutânea, também causava o grande fenômeno do carbonífero de qualquer tempestade deflagrar um incêndio gigantesco devido à alta combustibilidade do O2. Ou seja, o oxigênio atual da Terra é superior ao oxigênio de uma época glacial, e isso resulta de um maior coberto vegetal por desaparecimento do impedimento do gelo para esse coberto vegetal se instalar. Não esqueçamos que, por exemplo, a Antártica, até o início do Eoceno, teve um coberto vegetal de floresta úmida, que subiu. E isso é uma constante na evolução da vida na Terra. Há ciclos de produção de oxigênio superiores e inferiores. Perfeito. Mas isso é outro tema. Eu peço desculpa a quem fez a pergunta, já esqueci o nome. Eu peço desculpa ao Alisson. Boa noite, Alisson. Obrigado pela sua pergunta, mas isso por si só é um tema que dava para a gente conversar durante uma semana, em ecologia de climatérica, não é? Evolução climatológica do planeta, isso dava para muita coisa. Ótimo. Mais uma pergunta do professor José Antônio Vicentim. Prezado João, os atuais animais desaparecerão? Você tem uma ideia de que tipo de animais surgirão? Essas sugestões que eu dei de leitura do professor Douglas Dixon são ótimas. São exercícios muito interessantes por parte de um paleontólogo e biólogo profissional com especulações para a evolução da vida na Terra no futuro. Uma coisa é certa. Hoje, o que existe de diversidade no planeta corresponde mais ou menos a 0,001% de tudo que já houve, desde que há vida na Terra. Extinções são inevitáveis, sempre vão haver extinções. Qualquer espécie, mais tarde ou mais cedo, algumas mais tarde, outras mais cedo, se extinguem. Isso é fatal. Redundância, mas sim, é fatal. Agora, quais são as que sobreviverão nos próximos, imaginemos, 5 milhões de anos? É muito provável que, por exemplo, grupos como cetáceos, como grandes mamíferos ainda, elefantes, por exemplo, rinocerontes, que estão na beira da extinção, a maior parte das 5 espécies atuais, e animais de água doce, uma grande quantidade de espécies de anfíbios, de peixes de água doce e de muitos organismos marinhos em recifes de coral tropicais, terão um processo de extinção em massa que está acontecendo, na verdade, já está acontecendo e é visível, é notório que isso acontece. As quebras de cadeias tróficas nos oceanos são conhecidas e indiciam que uma parte da megafauna marinha, lá está de novo os mamíferos, os cetáceos, e os pinípedes também, mas principalmente os cetáceos, não terão muitos mais milhares de anos de vida no planeta. Apontam para isso. Não teremos como saber em primeira mão, mas por mais ações que tenhamos, a maior parte delas pode ter algum efeito local, mas eu não vejo, no aspecto, não sou propriamente otimista, pensando que a conjugação, isso já nos transporta para o nível de decisão política mundial. Eu não sou otimista em termos de um acordo global como aqueles que tenham sido assinados em Paris, em Kyoto, no Rio e por aí fora, que possam alguma vez funcionar. Nós vemos o que acontece, por muito esforço que os países façam para reduzir a pegada carbônica, para aumentar o consumo de energias não poluentes e tudo isso, não imagino que isso seja consensual e que possa haver uma coordenação mundial. Aliás, basta que 3 países não cumpram para que nada funcione. Portugal, por exemplo, é um dos países europeus que mais utiliza energias renováveis. A região onde eu moro,
os Açores, um pequeno arquipélago perdido no meio do nada, é basicamente autossuficiente em renováveis, principalmente em geotermia. Por exemplo, na ilha de São Miguel, onde há muita atividade vulcânica, claro que a geotermia é importante. Mas basta a China, a Rússia e os Estados Unidos não mexerem em nada, como não estão fazendo, e por muito boa vontade que exista no resto do planeta todo, que não há, não temos qualquer possibilidade de reverter essa situação. E nesse aspecto, eu que sou um otimista por natureza, nesse aspecto não sou nada otimista. Quando a coisa depende de vontades políticas e de caça a votos, não vejo como é que possam ser possíveis medidas a médio e longo prazo, nem a nível regional, quanto mais a nível mundial. Mas, enfim, aí uma opinião muito pessoal. Ok, João. A próxima pergunta é do Gustavo Lineu, João, e ele quer saber de você esses indícios de que os sapiens podem ter tido dificuldade de abater os grandes mamíferos minimiza a responsabilidade dos sapiens na extinção? A extinção da megafauna americana teve características diferentes daquelas que aconteceram na África e na Austrália? Peço desculpa, mas... Você não conseguiu ouvir, João? Fala, Ricardo. Você me ouve? Você me ouve agora? Ok, agora sim. A pergunta é do Gustavo Lineu. Ele diz o seguinte: esses indícios de que os sapiens podem ter tido dificuldade de abater os grandes mamíferos minimiza a responsabilidade dos sapiens na extinção? E uma outra agora. A extinção da megafauna americana teve características diferentes daquelas que aconteceram na África e na Austrália? Primeira parte da pergunta. Não é claro que a presença de Homo sapiens nas Américas... Vamos ver. Isso é um trabalho de detetive, né? Isso é medicina forense. Mas recuando no tempo. Não são fortes as evidências de uma overhunting, de um excesso de caça por parte de Homo sapiens há 12 mil anos atrás, entre 12 mil e 10 mil anos atrás, capazes de, por si só, explicarem aquela extinção em massa. Não parece que seja... Agora, que possa ter sido, pontualmente, contribuir para extinções localizadas ou reduções drásticas de algumas populações que sejam a tal peça a mais, na tal tempestade perfeita, isso pode ter sido. Reparem naquele gráfico que eu mostrei há pouco e que, no fundo, vem de acordo com a segunda parte da pergunta. Coincidência ou não, cada vez que o Homo sapiens entra em algum lugar, pouco tempo depois há um episódio de extinção em massa, mais ou menos grave. No caso africano, a expansão da espécie, porque a nossa espécie tem origem africana, a expansão da espécie causou um impacto moderado, há uma redução de 10% da megafauna de mamíferos comparada com aquilo que era há 100 mil anos atrás. Mas no resto do mundo já não foi assim. E quando os humanos entram na Austrália, de fato, é o primeiro grande choque. É quando 50% da fauna australiana some. Mas some também por outras razões. Para além do fato da fauna australiana ser predominantemente de mamíferos marsupiais, ou seja, muito mais frágeis e sensíveis à competição direta com placentários. Os únicos placentários endêmicos da Austrália são alguns quirópteros e alguns roedores. O resto são tudo marsupiais. E a entrada de humanos, juntamente com, mais tarde, a introdução do lobo, mais conhecido agora por dingo, na Austrália, pode ter tido um impacto local elevado, mas, no entanto, simultaneamente ocorre o degelo na Antártida, que é um pouco anterior ao degelo do norte, e se perdem as conexões terrestres para Nova Guiné e para a Tasmânia. Esse aumento da precipitação interior para o aumento também das florestas tropicais, no caso, no norte da Austrália, e para a expansão dos bosques naturais australianos de eucaliptos, podem muito bem ter ter contribuído de forma muito mais impactante sobre essa megafauna australiana do que a própria presença de humanos. Claro está que a presença de humanos é mais como nas Américas, é mais um fator, é mais uma pedrada, vamos ver, no puzzle que compõe esse conjunto de fatores que causam as extinções em massa. Tá ótimo.
Colegas, é o seguinte, devido ao adiantado da hora, eu gostaria de lembrar que o professor João Pedro, ele está há 2 horas na nossa frente, tá? 2, né, João? 2 horas, é isso? Ah, mas estou ótimo. É 2 horas de diferença para aqui e 3 horas para Lisboa, sim. Aqui são 23h12. Né? Então já está tarde. Tinha mais 3 perguntas aqui, mas eu acho que a gente vai encerrar já. A gente pode marcar eventualmente um outro encontro. Então, eu gostaria de primeiro passar a palavra ao professor Ricardo, se despedir do João e se despedir de nós, daí eu faço mais alguns comentários também. Ô, João, enorme prazer, muito obrigado pela palestra. Eu é que agradeço, Ricardo, eu que agradeço. É um prazer estar convosco. É admirável o seu entusiasmo e ver que você fala com dedicação àquilo que você exercita, isso é demais, porque a gente precisa desse conhecimento. Você eu gosto de identificar a nossa profissão de uma forma bem simples. A nossa profissão é sermos estudantes profissionais, na verdade, né? Você faz com exímio isso, João. Foi um prazer. Eu só quero te fazer uma última pergunta, se o Augusto deixar. O quanto que a música e quanto que a arte te ajuda no seu dia a dia de pesquisador, de acadêmico, de cientista? Constantemente. Me ajuda, por exemplo, a pensar, principalmente a música, nesse caso, a leitura da música, a execução técnica, o desafio técnico. Eu sou um perfeccionista, é um defeito, é mais um dos vários que tenho. E então eu me meto em trabalhos complicados, por exemplo, estudar uma peça complicadíssima, até pode ser um chorinho brasileiro, enfim. Mas eu gosto desses desafios porque complementam o meu trabalho acadêmico como cientista. E, no fundo, a arte e a ciência são ambas linguagens internacionais, não há fronteiras. Se eu pegar num trabalho científico e mostrar para um colega do Japão ou da Coreia, eles vão lê-lo na mesma. E se eu pegar uma partitura musical e levar para o meio da China ou da Mongólia, quem tiver educação musical lê a partitura na mesma. E então estamos falando de linguagens universais e transnacionais que me agradam particularmente. Minha expressão artística na música, principalmente na guitarra, não é, no violão, mas também no contrabaixo, e depois tem o meu gosto pelas artes plásticas, mas cada vez mais tem pouco tempo para pintar e muito mais dedicado à ilustração meticulosa, científica, que é o que tenho feito mais. Muito mas obrigado. Sim, são complementares da ciência. São. Muito obrigado, viu, João? Obrigado. Uma boa noite aí, muito obrigado pela palestra, foi sensacional. Obrigado, foi um prazer enorme estar no vosso convívio, né, e me sentir, como eu disse logo no início, mais perto do Brasil, que é uma pátria para mim também. Eu sempre que estou no Brasil e ouço o hino nacional me emociono, e aliás, até uma vez em Curitiba tive a chance de tocar uma versão para violão clássico e roda de choro do hino nacional brasileiro, mas numa versão muito, muito instrumental e complexa, que sempre lembro com emoção. Eu vou mandar para o Augusto essa apresentação, que fica ao dispor de quem quiser, pelo WeTransfer, e vou também mandar um PDF de um artigo de divulgação científica sobre esse tema que eu escrevi há pouco tempo atrás, em português, coisa rara, mas divulgação científica, sim, tento fazer em português, e fica naturalmente ao dispor. Né? Okay. E claro que qualquer um dos mais jovens, principalmente, que queira discutir algum tema, ou, enfim, pensar em qualquer coisa que possa fazer, estou ao dispor e voltarei ao Brasil o mais depressa possível, se bem que já tive que cancelar 2 idas desde junho. Então tá bom, João. Bom, eu queria só fazer um último comentário, dizer que eu achei, enfim, tudo muito, muito brilhante, obviamente. Gostei muito do comentário final que você fez na tua apresentação, trazendo uma visão otimista, né, para nós, porque sem otimismo também, o que vai ser de nós, né? Então, por mais que tenhamos toda uma responsabilidade negativa nesse contexto como um todo, também está nas nossas mãos tentar fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Eu achei muito bonita a tua mensagem, João, muito bonito para os nossos jovens, principalmente, né? Os desafios são muitos, mas é isso que nos dá o gosto pela vida, nos dá o gosto pelo estudo, como você mesmo falou. Então, sem mais delongas, eu vou deixar sempre, a gente gosta que o nosso convidado encerre, então, antes de passar a palavra para você encerrar,
Eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer um último comentário. Professor Vicentim, mais alguém? Augusto, só agradecer a vocês todos pelo evento fantástico, e você também, João. Viu? Muito obrigado, obrigado, José. Obrigado, por compartilhar, José. Viu? São coisas diferentes que fogem do nosso dia a dia, né, Augusto? Então, acho isso que enriquece muito a nossa cultura, né? Com certeza. Obrigado. Foi um gosto enorme. Então, obrigado, professor Vicentim. João, então, sem mais delongas, eu agradeço em nome de toda a nossa comunidade, eu agradeço pela tua gentileza durante todo esse processo, por estar com a gente até às 11 da noite, e agradeço também a cada uma das pessoas que estão conosco aqui. Então, muito obrigado. A palavra é sua para você se despedir. E agora você tem mais uma casa aqui em Pirassununga, Cidade de Simpatia. Maravilha. Quando você vier, por favor, a FMVZ vai estar de portas abertas em São Paulo e aqui em Pirassununga também. A casa vai ser sempre... Aí estarei, com certeza. Bom, então, por favor, se me cabe a mim terminar... Eu acho que não estamos escutando. Acho que deu algum problema no teu áudio. Deu um chiadinho. Estão ouvindo agora? Estamos. Sim. Bom, então, estão ouvindo? Augusto? Estamos. Okay. Então, como disse já várias vezes, só agradecer o convite, dizer que foi um enorme prazer estar convosco, me sentindo mais perto do Brasil e que, naturalmente, encaro com muita ilusão e vontade a possibilidade de nos encontrarmos ao vivo e a cores no futuro próximo. Queria dar uma palavra para os mais jovens, que é muito importante, na minha opinião. Qual é a principal motivação do meu e do nosso, como colegas do nosso trabalho? A minha, e falo agora num ponto de vista muito pessoal, a minha maior missão não é publicar na Nature ou na Science, não. É que os meus alunos sejam meus mestres, porque isso significa que houve um passo em frente, houve evolução. Eu já tive a sorte de ter alguns alunos que agora são muito mais competentes do que eu e com quem aprendo muito. E essa é a minha ambição como acadêmico, é ter jovens que me superem. E esse é o desafio que eu lanço aos mais novos, que sejam exigentes, que gostem muito do que façam com dedicação, porque essa profissão só se faz assim, não imagino outra forma de a gente trabalhar em ciência. Para todos, um enorme abraço transatlântico, do meio do oceano, e até sempre, até breve. Obrigado pelo acolhimento.